É quando você fala que a Bíblia é um livro de regra e fé e prática, né, para a igreja. Mas a igreja fala que é um livro de regra e fé e prática, mas não vive a Bíblia. Vou citar alguns exemplos aqui que a igreja não vive a Bíblia. A igreja prega essas campanhas mentirosas, campanha de Gideão, campanha da fogueira santa, do sal grosso. Na Bíblia não tem na Bíblia. E a Bíblia é o livro de regra de fé e prática. Eles não vivem. Antibíblico não tem na Bíblia. Passou da Bíblia é seita, é heresia. Vou falar o nome da igreja? A Igreja Universal. Ela fala da teologia da prosperidade, só que a Bíblia não ensina a teologia da prosperidade dentro da Bíblia. Ele pega versículos isolados do Antigo Testamento e do Novo Testamento para enganar você. Porque você não lê a Bíblia direito, você não lê o texto, o contexto, por isso que você é enganado. Vamos para a igreja bíblica agora? O que ela fala e não vive? Pronto, uma igreja bíblica presbiteriana, um exemplo, uma presbiteriana mesmo, ela fala que do batismo. Se você for na Bíblia, os batismos de Jesus, o batismo dos apóstolos, João Batista, o batismo é só uma fé onde você está falando que vai morrer para o mundo e viver para Deus. É um testemunho, somente isso. Não existe batismo você falar que você vai ter que prometer à igreja que você, diante de todos, que você vai sustentar a igreja. Se você for na Bíblia, não existe isso. Porque o batismo não está ligado a dízimo. Porque o dízimo não existe no Novo Testamento. Nos anos 70, se você vê, os pastores sabem, mas não falam para você que os judeus já tinham falado de dar o dízimo, os 10%. E os 10% nem em dinheiro. Você vê que nem nenhum relato que é dinheiro. E se você for na Bíblia, se for dinheiro, não há passagem nenhuma na Bíblia. Então é uma coisa que eles falam e não praticam, é mentira. Aí vocês perguntam para mim, e Deus vai cobrar isso? Deus vai passar a mão na cabeça? Como é que vai ficar isso aí? Como é que vai ficar? Não, Deus vai cobrar. Deus vai julgar. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Como é que você faz um batismo e bota um cristão, um homem, diante de todos para prometer que vai sustentar a igreja batizando? Isso não existe, isso é heresia, não tem na Bíblia. Não há prova, não há relato, nenhuma passagem bíblica que você pode batizar um cristão falando que ele tem que prometer dinheiro à igreja. Na igreja presbiteriana acontece isso. Nas igrejas presbiterianas, infelizmente. Isso é antibíblico, isso é heresia, que o batismo está ligado a dízimo, e dízimo não existe dízimo, 10%, isso é mentira. Isso é tirar uma verdade grande da Bíblia. Eles falam, mas não vivem. Infelizmente, fala, mas não vive. Igreja que não acredita em dons de língua, dos dons espirituais. Infelizmente, a igreja é antibíblica. Eles pregam, mas não vivem. Outra coisa que tem dentro dessas igrejas que se dizem bíblicas, né? Porque para mim não é bíblica. Eles mostram que o caminho é a igreja. Não é o caminho, não é Jesus. Mas eles são espertos. Eles mostram que o caminho é a igreja e Jesus. Os dois andam juntos, os dois. Não pode andar os dois juntos. Jesus tem que estar acima. Não pode. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Você tem que explicar para as crianças, as pessoas da igreja, que a igreja não é o caminho é Jesus. Eles não falam isso. De vez em milhões de anos fala. Para segurar os que estão dentro da igreja. Eles não explicam o que que a igreja não é o caminho. Eles não explicam. É por isso que as pessoas ficam laçadas nesse sistema religioso e não conseguem sair. Peregrina ali dentro da cabeça, na mente, psicológica, ó. Não arranca, só Deus para arrancar, só Deus para mostrar, mas através da leitura da palavra, através onde Deus vai mostrar. Mas eles não, as pessoas andam cegas. As pessoas andam tão cegas que acham que a salvação está dentro da igreja, que a casa de Deus é mentira, heresia. Deus nunca ensinou isso. As igrejas falam que a Bíblia é um livro de regra e fé e prática, mas não vive. Outra coisa é uma heresia que as igrejas pregam e não existe na Bíblia. Você entendeu? Que são doentes. Óleo ungido. Se você for no Antigo Testamento, em Êxodo 30, 22 ao 32, fala que era para ungir rei, sacerdote e as coisas do templo. E se ungisse outra coisa, se não fosse isso, era eliminado da terra. O próprio Deus eliminava. E se for para o Novo Testamento, só tem uma passagem do Novo Testamento sobre o óleo, lá em Tiago 5. Se alguém tiver doente na igreja, leve o óleo, unge ela, e se ela crê na oração, será curada. O óleo significa o remédio. Leve o remédio. E se ela crê na oração, será curada.
E o óleo, a Bíblia fala que ungiu Deus em Atos, e ungiu o Senhor Deus, Jesus, com óleo do Espírito Santo. O óleo no Novo Testamento é o Espírito Santo. Heresia. Serão condenados, irmão. Não existe isso. Outra heresia que a igreja prega, a igreja prega e não vive. E não sabe, né? A falta de sabedoria é muito grande, falta de conhecimento. Deus vai pegar essa galera todinha. Fica tranquilo. Todos vão pagar por esses erros gravíssimos na Bíblia, por saber e não falar. O Espírito Santo, a função do Espírito Santo. Eles acham que o Espírito Santo é Deus, e é a emboleira toda e vai levando de todo jeito. E canta hino para o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Os pastores sabem e não ensinam. A igreja ensina. Meu Deus do céu. Principalmente essas igrejas que se dizem bíblicas. Canta os louvores só apontando o Espírito Santo. E o próprio Jesus falou: e deixarei o Consolador, para que testifique de mim, fale de mim, aponte a mim, porque ele está recebendo o que é meu. Todos esses hinos lixo aí do Espírito Santo é uma afronta contra Deus. Não está apontando o Salvador Jesus Cristo, tem que ser apontado Jesus. Infelizmente é pecado, é desobediência, vai pagar um preço muito grande com a palavra do Senhor. Isso é o engano da igreja hoje. Tem milhares de enganos, meu irmão. O dízimo é tanta coisa, meu irmão. Se for falar, só Jesus na causa. Se for falar, por isso que eu falo, ir à igreja hoje é um ato de burrice que você está fazendo. Botar seu filho na igreja hoje, meu irmão, é coragem, muito corajoso, viu? Corajoso você. Porque a criança, ou ela vai ser. Porque a vida dela não vai mudar, que só quem vai mudar é Jesus. É Jesus que vai mudar a vida dela. Vocês não têm que entender que a igreja é o centro da bondade. O centro da bondade é Cristo. O centro de ser bom, de ser grande, maravilhoso, eterno, que muda a vida é Jesus. Não é a igreja. Os pais andam com essas coisas na mente, achando que está cuidando do filho e vai pagar o preço muito caro. Serão até condenados no inferno se estiver colocando em primeiro lugar. Milhares e milhares têm colocado a igreja como primeiro lugar. Vão pagar um preço muito caro. Eles estão pensando que está no céu. Vocês vão para o céu porque está botando teu filho na igreja. Coitado, moço. A pessoa não lê Bíblia sem conhecimento, não entende a palavra, não pede sabedoria a Deus. Infelizmente é isso. Que Deus abençoe, meu irmão, que você possa abrir seu olho, possa pedir sabedoria a Deus, pedir entendimento ao Senhor e que Deus te ajude.